Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa Bíblia online do dia de hoje, dia 30 de 6 de 2025, que está em Jó 3, verso 20 e 21, e Tiago 5:11, que diz assim, ó: Porque se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Tiago 5 diz: Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Hoje nós vamos falar sobre o fator da visão interna do indivíduo diante da vida, né? Principalmente no quesito do sofrimento. Tem pessoas que se o indivíduo olha muito para o sofrimento, para a dor, né, para o sofrer, e se ele vê muito tempo de amargura, ele sofre uma colisão, né, dentro do seu espírito, da sua alma. O próprio provérbio Salomão diz que o muito esperar enlouquece, porque a pessoa que pensa muito no sofrimento, ela começa a contornar, né, aquilo que está ao redor dela como se tudo fosse a mesma interpretação de dor, daquela ausência. Isso nas escrituras também trata-se das fortalezas espirituais destrutivas, né? Elas, quando um sofrimento ele não cessa, uma opressão ela segue, ela causa muita destruição interna no indivíduo. Então o que acontece? Se o indivíduo ele naturalmente tem um histórico, às vezes um ambiente de vida já escasso de sofrimento, e aquilo se acentua demais, ele só tem a visão destrutiva. Então, ele busca a morte, de algum jeito ele quer a morte. E aqui diz por que, né, no processo Jó, analisando o sofrimento, aqueles que desejam a morte, porque Jó estava passando muita dor também. Ele diz, por que se acontece a um indivíduo muito sofrido que quer a morte, a luz? Por que o indivíduo que quer a morte não consegue morrer? Quanto mais ele quer morrer, mais se dá luz a ele, mesmo ele estando no estado destrutivo, miserável. Então aqui Jó pergunta, por que existe luz oferecida se oferece luz ao miserável e dá vida aos amargurados de ânimo, que esperam morte e ela não vem, cavam em procura dela, mas do que tesouros ocultos, e a morte não chega. Aí Tiago fala, temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? Jó sofreu demais, mas o fim que o Senhor lhe deu foi um fim diferente, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que Jó também teve a sua dor muito grande, mas ele teve um final diferente. E por que ele teve um final diferente, mesmo ele sofrendo, analisando a busca da morte? Porque ele tinha a visão entregue a Deus, ele se entregou a Deus por mais do sofrimento, e Deus mudou a sua visão. Por mais a dor, porque sofrer para Deus significa passar o processo. Custe a dor que precisa, mas o indivíduo passa o processo. Quando Jó se colocou diante de Deus e deixou que Deus permitisse o processo, por mais a dor que ele estava, e claro, a vontade de morrer, o que acontece? Aqui, ele se entregou para Deus e Deus vai além, porque vontade de morrer é o excesso de desgaste mental, opressivo que o indivíduo tem, muito agravante, muito intenso, e por causa daquilo ele não quer mais existir. Então, quando ele mesmo assim, ele tem paciência em Deus, porque Jó teve paciência em Deus. Ele tem a paciência em Deus, ele deixa Deus permitir o processo e ele suporta o processo de pouquinho, no que ele aguenta, devagarzinho, ele vai suportando. O que acontece? Deus, ele renova, depois dos planos dele específicos, cumpridos, ele reestrutura toda a matéria que ele quiser. Então aqui, Jó teve a paciência de suportar todas as dores, incluso a dor da morte, por causa do excesso de muito sofrimento.
Aí o que aconteceu? O desgaste que ele estava, o cansaço dos sofrimentos da vida era muito forte. Ele se deixou entregar na mão de Deus e descansou mesmo em muita dor. E quando ele fez isso, Deus permitiu que cessasse o período que tinha que passar de dor e veio um período de alegria para Jó. Né? Isso fala sobre aquele versículo que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nossa visão interna da vida, mesmo sofrendo muito, é aguardar em Deus, depender de Deus, porque é Ele que faz cessar as dores, nos dá uma paz para passar o processo e sempre tem algo do outro lado, quando a gente realmente passa o processo com Ele. Amém? Independente da sua dor, a nossa dor, que nós possamos estar nas mãos de Deus, saber que Deus tem o melhor e Deus continua trabalhando por nós. Forte abraço e até mais.